Aí tem o Miami Heat. O nome do Miami Heat é um nome idiota, porque eu acho que a cidade de Miami devia ser proibida por decreto escolher nomes. Pensa o seguinte, você tá... Antes de falar do time de basquete, vamos falar do time de futebol. Cara, você vai falar de futebol americano, é um esporte violento, é um esporte de impacto, é um esporte onde os maiores, os mais fortes, os mais rápidos. Então, qual animal que você consegue pensar nisso? Qual que é o primeiro animal que vem na sua mente? Um golfinho. Não. Miami pensou em um golfinho. Mas eles tiveram sorte com o Damarino, né? Que o time emprestou. E Miami Heat é a mesma coisa. Teve uma votação. Entre vários times, eles tinham o nome de Miami Sharks, Tornadoes, Beaches e Barracudas. Sabe? E eles escolheram um nome... Desses nomes é o menos pior, porque o Miami Heat eu acho que até soa bem. Mas você fala, velho, é o time do calor. Eu acho um nome péssimo. Pra marketing é bom, porque você consegue usar e tal. Mas, velho, como o nome é muito ruim. É muito ruim, velho. Mas o time teve sucesso. Já tem seus 3 títulos da NBA, né? 2006, 12, 13, 14, 15. Acho que é isso. Tem 3 títulos. 2 com o LeBron e 3 com o Wade. Então, tá ótimo. Mas realmente é um nome muito estúpido. O time de Wisconsin, Milwaukee, foi escolher a sua nova franquia. E aí teve uma votação que o nome escolhido foi Robin, que é um pássaro pequeno. Só que eles, na hora que... Apesar de ser o nome que venceu a votação, eles acharam que Robin era um nome muito pouco intimidador, um nome pouco sério. Foram com Buck. Buck é o nome pro veado. Ao contrário do que tem no Brasil, que ele tem essa conotação negativa, o Buck, o animal veado nos Estados Unidos, ele tem quase um fator espiritual. Ele é um ser muito mais... É muito diferente, né? E acaba que foi uma escolha bem legal, especialmente agora que eles têm um time bacana e ainda, como é que chama? Ainda estão com um logo bom. Então assim, é uma equipe muito moderna, eu gosto muito do que eles fazem. E por muito pouco o nome do time também não foi Skunk, o que seria também igualmente horroroso. Então eles ficaram com a melhor escolha. Em 86, no mesmo expansion draft que a gente acabou tendo o Miami, escolheram o Minnesota Timberwolves. O Timberwolves foi escolhido em cima do nome Pollars. E o principal motivo que eles acreditam é que o nome dos Timberwolves era um nome muito mais próximo da realidade das pessoas, sabe? Pollars era um nome meio estranho. E até que um dos vencedores foram, acho que foi 9 ou 10 pessoas. O cara quis escolher um nome que ele acreditava que fosse ganhar e ele falou, não existem muitos times que tenham 3 nomes, né? O nome da cidade com o nome duplo. E aí ele mandou várias, incluindo Gunflints e Timberwolves. E acabou que o Timberwolves venceu. Outra história que é bem legal é a do New York Knicks. Porque alguns moradores de Nova York, na verdade alguns moradores não, os moradores de Nova York têm como um dos apelidos Knickerbockers. Knickerbockers é um nome que você dá pra calça capri. Não é a calça capri que a gente usa, mas é a calça capri que se utilizava nos anos 1800. E as pessoas que vieram da região Flamenga, da Holanda, essas pessoas elas usavam esse tipo de calça e elas se mudaram exatamente para a região hoje que é a região de Nova York, que era uma região de brejo. Então eles usavam essa calça para não poder sujar as roupas. E as pessoas da região ficaram conhecidas como Knickerbockers por causa que eles usavam aquele tipo de calça. E um time de beisebol em 1845 já se chamava New York Knickerbockers 9. E o dono do New York Knicks, durante a época que ele precisava fazer o time, ele teoricamente jogou vários nomes dentro de um chapéu e tirou um dos nomes, que por acaso era New York Knickerbockers. E hoje, por praticidade e talvez por soar muito estranho em algumas linguagens, incluindo o português, a gente coloca só como New York Knicks. É isso. Um dos casos, provavelmente mais complicados para quem é fã de basquete, é o caso da transferência de quem saiu de Seattle e foi para Oklahoma City. O Oklahoma City Thunder é um time hoje que tem algum sucesso, porque teve ótimos jogadores, teve uma geração maravilhosa com Ibaka, Harden, vai puxar o nome dos outros dois, Ibaka, Harden, o Kevin Durant e o Ibaka, Harden, Durant e só falta mais um, o droga. Mas e Westbrook. Então assim,
O Oklahoma City Thunder hoje já tem um time bom e praticamente desde a hora que eles trocaram de cidade já era um time muito competitivo, que foi a primeira geração com o Durant, que chegou a jogar inclusive nos Supersonics, e o Westbrook, eu acho que como rookie. Mas o principal problema não foi esse, foi que o seguinte... Eles chegaram, a origem do nome é só um nome que soava bem. Eles disputaram entre Renegades, Twisters, Barons e Thunder. E Thunder tem um nome tão bom. E todo o modelo foi criado, tanto o modelo de camisa, o logo, o time que veio junto, empolgou muito a cidade. Então desde o primeiro dia eles são uma das camisas mais vendidas, tem uma história muito boa. E acabou que a cidade abraçou muito esse time, foi uma coisa bem legal. Só que o dono do time que levou ele de Seattle para Oklahoma City, acabou fazendo isso de uma forma muito ruim. Então assim, quem é de Seattle torce sempre contra o Thunder, mesmo ele tendo todas essas coisas legais. E o nome do Supersonic, de curiosidade também, vem dos aviões supersônicos, incluindo na época o Concorde, que a Boeing tinha uma planta lá para construção e o nome ficou bem, né? Seattle Supersonics e ficou. Orlando Magic. O jornal Orlando Sentinel fez uma pesquisa em 1994, que foi o ano que eles começaram na NBA, uma pesquisa para saber qual seria o melhor nome possível para a nova franquia. O nome escolhido maiormente foi o Challengers, que era uma homenagem ao ônibus especial que sofreu um acidente em 1986. Mas, o que acontece? Tanto Challengers quanto algumas opções que também eram muito populares, que foi Floridians, Astronauts, Aquaman e Orbits, todos esses nomes acabaram sendo rejeitados meio por um golpe de marketing. Por que acontece? Eles queriam manter uma amizade com um certo rato que morava numa cidade pertinho ali em Anaheim. E acabou que funcionou, inclusive hoje eles são o patrocinador principal do Magic. E eles ficaram com o nome Orlando Magic, que é um nome ok, eu não acho tão horroroso não. Enfim, é isso. O Philadelphia 76ers é outro time que tem uma história simplificada. O Syracuse Nationals, que foi a 36ª tentativa do Syracuse em ter um time na cidade, chegou também com os mesmos problemas que toda vez que um time que é feito em Syracuse tem. A cidade não comporta o número de times profissionais que eles querem ter. Então sempre o time de basquete é o que dança. E foi realocado para Filadélfia. Quando ele chegou lá em Filadélfia, eles foram fazer um rebrand do nome e falaram, aqui que teve que assinaram a independência dos Estados Unidos em 1776. Como o 49ers já tinha feito antes e outros times não é incomum fazer isso, eles viraram o Philadelphia 76ers. E é isso. Bem fácil. Phoenix Suns. O Phoenix Suns foi escolhido o nome também através de, não é sorteio, né, sobre um concurso que foi feito pelo Jerry Colangelo, que na época tinha 28 anos e já era o GM. Os Suns, na época, eles estavam precisando, então, decidir o nome. E eles tiveram as opções entre Scorpions, Rattlers, Thunderbirds e Suns. Apesar de ser um nome extremamente óbvio, porque Phoenix também é uma das cidades mais quentes dos Estados Unidos, eu acho que o nome funciona. Funciona, na verdade, um pouco melhor. Então, acaba que funciona, assim, pra mim. Eu acho que é um nome legal e foi uma escolha melhor. Apesar de Thunderbirds é um nome muito massa também. Portland Trail Blazers. O Portland Trail Blazers, ele tem um outro time que é muito curiosa a história, até por ser fácil. Em 70 eles ficaram um time. Portland é famosa porque foi a cidade onde os pioneiros americanos acabavam ficando. Então eles escolheram o nome Pioneers. Só que Pioneer já era usado por várias faculdades, escolas, time de lacrosse, uma porrada de time. Então eles escolheram um nome próximo, que é Trailblazers, que é tipo o nosso bandeirante. E eles ficaram, então, decidiram que podia ser Trailblazers e fizeram isso. Inclusive o logo deles, que é um catavento, é com exatamente 5 jogadores contra 5 jogadores. É fazendo um meio yin-yang, assim. Acaba que é legal também. O Sacramento Kings é outro time também que tem uma história legal. Porque o time inicial que virou o Sacramento Kings tá vivo desde 1923. Quando ele se chamava Rochester Seagrams. O Rochester Seagrams ficou com esse nome até 1945, quando ele se juntou à NBL, virou o Rochester Royals. Aquela mesma coisa, não tem uma origem do nome. A gente tá em 45, a pessoa só falava, esse nome soa legal e o nome tá valendo. E aí o Kings ficou
até 57, quando eles foram para Cincinnati, e virou Kansas City Omaha Kings. E aí, logo depois, eles viraram só Kansas City Kings, e aí eles ficaram como Kansas City Kings até 85, quando eles foram para Califórnia. E aí, obviamente, eles trocaram o nome para Sacramento Kings, que é o nome que eles mantêm até hoje. O San Antonio Spurs, a história também é simplificada. Em 73, um grupo de investidores comprou o Dallas Chaparrals. O Dallas Chaparrals é o nome de um bioma seco que eles têm lá, meio desértico. E eles estavam então fazendo um concurso público para poder escolher o nome. Dentre as opções que eles tiveram, era Aztecas, Spurs. Os Aztecs já era um nome muito popular com outros times da região. Já existiam alguns times com esse nome. E acabaram então que eles preferiram o Spurs, que era um nome que ainda não era tão comum. Então a espora, né, ficou como o nome, o símbolo, e é usada muito até hoje. Inclusive, um dos fundadores da equipe nasceu na cidade de Spur. E eles acham que isso tem um pouquinho a ver também. O Toronto Raptors é a história mais esquisita que tem pra mim de todos, porque a maioria dos times tem isso, assim, eles vão na cidade, tentam entender uma coisa que tem a ver com histórico, tenta ver alguma coisa que por que aconteceu na cidade, e o Toronto nasceu em 1994. Em 94, o nome já estava escolhido, porque 1 ano, 2 anos antes, eles chamaram uma empresa de marketing para poder buscar qual nome seria popular entre crianças, adolescentes e adultos em todos os Estados Unidos e Canadá. O nome mais apareceu foi Raptors. O que as pessoas não levaram em conta é que Jurassic Park tinha sido lançado 1 ano antes. Então toda criança americana falava que adora dinossauro. É claro que o nome ficou um nome bom, até eles tiveram um rebranding forte recentemente, onde eles aposentaram o Barney deles, colocaram só a garra, né, assim, eu gosto muito do logo novo. Mas realmente, tipo, é o único time que foi escolhido por uma agência de publicidade, em vez de uma escolha pública. Utah Jazz. Em 74, o New Orleans Jazz foi fundado. É um nome muito bom. É um nome absolutamente perfeito. Só que eles foram para Salt Lake City em 79 e ficaram com o nome. É um nome péssimo. É só isso. Não. Por favor, troquem o nome. Não. Tá. Por último, agora a gente tem o Washington Wizards. O Washington Wizards é a história mais divertida para quem conhece outros esportes americanos. Porque é o seguinte: o nome original do time, em Chicago, era Chicago Packers. E em 61, quando o time foi fundado, absolutamente todos os moradores de Chicago odiaram o nome. Por quê? Apesar de ser uma homenagem exatamente à indústria da carne de Chicago, que é uma homenagem aos empacotadores, os Packers, mas o nome foi extremamente impopular. O nome era tão impopular, mas tão impopular que em 1 ano eles trocaram. Por quê? O nome Chicago Packers é muito parecido com o principal rival do Chicago Bears, que é o Green Bay Packers. Então, com menos de 1 ano, eles trocaram o nome para Chicago Zephyrs, que era o nome de uma via expressa que saía de Chicago e chegava em São Francisco. Ela, inclusive, está ativa até hoje, e acho que, né, acabou que virou uma coisa meio vintage, tem um monte de gente que gosta de fazer a viagem. Só que em 63, não muito tempo depois, eles foram para Baltimore e pegaram o nome de Baltimore Bullets. Não tem muita história, porque eles só pegaram o nome de um time antigo que era da cidade, que era o Baltimore Bullets, que jogou nos anos 40. Até que em 73, eles saíram de Baltimore e foram para uma outra parte, perto de Washington DC, da capital. E ficaram como Capital Bullets. Só que esse nome não durou muito. Em 1 ano mesmo, até na temporada 73, 74, eles já viraram Washington Bullets. Só que nos anos 90, o dono da equipe, o Abe Pollin, ele ficou um pouco frustrado com o nome, porque o amigo dele, que era o primeiro-ministro de Israel, eu acho que eu vou estragar o nome dele, mas eu vou tentar falar, Yitzhak Rabin, ele foi assassinado. E por ele ser o Abe Pollin ser o dono da equipe, ele se sentiu um pouco, né, querendo mudar. E fez uma entrevista, carta, só que ele dava como justificativa, na verdade, que o problema seria a violência que estava acontecendo em Washington. Mas várias pessoas acabaram falando que realmente o problema seria a morte do primeiro-ministro israelita. Então eles fizeram um concurso na cidade e os nomes finalistas eram Wizards, Dragons, Express, Stallions e Sea
Sea Dogs. E aí, no final, foi escolhido o Wizards como o nome do novo time. E acabou criando, na época, um pouco de confusão. Porque o Wizards é um nome nos Estados Unidos um pouco relacionado a Ku Klux Klan, que é um nome de um cargo lá dentro, né? E acabou que pegou um pouco mal, teve uma certa discussão, mas acabou passando. Eu, particularmente, não me lembro de nenhuma discussão relativa ao nome do Wizards muito recente. Então o nome hoje parece já estar mais solidificado. Então é isso. Gente, muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode escrever ali embaixo nos comentários e eu vou tentar responder. Por favor, lembre de curtir o vídeo se vocês gostaram, se inscrever e espero ver vocês na próxima. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.